Com relação à locomoção, essa era uma atividade, inclusive, que vocês iam fazer na aula prática desta aula daqui, que era comparar animais vivos se locomovendo dos três grupos, de poliquetas, oligoquetas e sanguessugas. No caso dos poliquetas, nós temos várias estratégias locomotoras porque nós temos vários estilos de vida, tanto errantes quanto sedentários, tem animais que se enterram, tem animais que rastejam, tem animais até que nadam, tem alguns pelágicos. Então nós temos toda uma variedade aqui, e tudo se baseia no esqueleto hidrostático do celoma, tudo. Mas há duas formas que a gente tem que distinguir: as formas dos animais que se enterram e as formas dos animais que rastejam em cima do substrato. Nas formas que se enterram, o mecanismo de locomoção é muito semelhante ao de oligoquetas. Também é a mesma coisa de contração e distensão alternadas de musculatura circular e longitudinal contra o fluido celômico, e as cerdas dando tração. Então nós vamos ter ondas peristálticas do mesmo jeito. A diferença é que, como na maioria das formas menores, esses septos são perfurados, então é possível a passagem de fluido celômico de um segmento para o outro. E então, o que acontece é o isolamento, isso através de músculos, contrai esfíncter aqui, isola uma quantidade de segmentos. Então, é possível isolar determinadas regiões que vão agir em conjunto, que vão agir juntas, ou todas distendendo, ou todas contraindo ao mesmo tempo. Então, com isso, você vai vendo essas ondas, a extremidade anterior, por exemplo, contrai a circular, distende a longitudinal, então isso alonga, enfia dentro do substrato. Ao enfiar dentro do substrato, o que acontece? Distende a circular e contrai a longitudinal, então isso fica muito mais dilatado. Então, quando isso acontece, quando há essa distensão da musculatura circular, quando o animal fica mais largo, imediatamente as cerdas protrudem, elas ficam espetadas, e elas vão ancorar na parede do tubo da parede da galeria, no caso do sedimento, que são galerias no sedimento, na areia. E com isso, essa região vai estar então dilatada, espetada pelas cerdas e vai funcionar como uma âncora. Âncora para quê? Âncora para que, quando a musculatura longitudinal se contraia, isso vá para frente. Por quê? Porque senão, na hora que contrair a musculatura longitudinal, ele simplesmente volta para trás. Acabou o movimento. Mas se isso estiver ancorado, na hora que a musculatura longitudinal contrai, ela tenta vir, mas não vai, então isso é que vai para lá. E o resultado é que essa parte posterior se moveu para frente. Aí, de novo, ele vai, contrai a circular, distende a longitudinal, enfia isso um pouco mais no substrato e o processo vai continuando. Então vocês têm esse modo de locomoção que é basicamente o mesmo que o dos oligoquetas. Agora, as formas que rastejam têm movimentos diferentes. Tem os chamados movimentos serpenteantes, movimentos em S. E nesses movimentos em S, a musculatura circular não tem praticamente papel nenhum. Por isso, naquele corte de nereidídeo, que eu falei para vocês, que os nereidídeos são formas que têm esses movimentos serpenteantes, a musculatura circular ela é tão pouco desenvolvida. Ela basicamente é uma linhazinha, uma camada de fibras assim ao redor do corpo inteiro. Mas o importante é a musculatura longitudinal, porque ela vai estar em diferença de fase entre os dois lados de um mesmo segmento. Então, enquanto a do lado direito está, por exemplo, toda contraída, a do lado esquerdo está toda distendida, e vice-versa. Então, vai havendo ondas ao longo do corpo, são esses movimentos em S, movimentos serpenteantes, vocês veem. De um lado, totalmente distendida a musculatura longitudinal. Do lado oposto, ela está totalmente contraída. Quando a musculatura longitudinal está totalmente distendida, os parapódios estão projetados e tocando em contato com o substrato. E no lado oposto? No lado oposto, a musculatura está totalmente contraída e esses parapódios estão para cima. E aí o animal vai andando assim, utilizando os parapódios como remos, como eu falei. Há uma variação no tamanho do comprimento de onda, dependendo do estilo de caminhada, vamos dizer,
que esses animais estão tendo. Se o animal estiver bem tranquilo, estiver relaxado, procurando alimento e tal, ele vai andando devagarzinho pelo substrato, com um comprimento de onda muito, muito, muito pequeno, muitos parapódios em contato com o substrato ao mesmo tempo, que lembro que é só nos picos da onda que os parapódios estão em contato. Então, muitos parapódios em contato com o substrato ao mesmo tempo, e você olhando, parece quase que o bicho está indo reto. Você dificilmente, inclusive, percebe os movimentos serpenteantes. Você só vê o bicho indo praticamente reto. Aí ele estava assim, mas de repente ele viu um peixe, viu um caranguejo, viu alguma coisa que o assustou e ele resolve vazar, resolve andar um pouco mais rápido. Então ele acelera o processo. Para acelerar, ele aumenta o comprimento de onda. Então passam a ser menos parapódios em contato com o substrato a cada vez, mas ele vai se deslocando mais rapidamente e vai fugir. Mas não adiantou. O maldito do peixe veio atrás e vai querer pegá-lo, então ele se desespera. Quando ele desespera, o que ele faz? Ele solta do substrato, ele diminui muito ou aumenta muito o comprimento de onda, ficam comprimentos de onda muito maiores, e ele passa quase que a dar chicotada só. Você só vê o bicho balançando assim, dando chicotada de um lado para o outro. E por que isso? Porque aí ele, desprendendo do substrato, vai para a coluna d'água e ele fica rezando para vir alguma corrente que o leve para bem longe dali, o empurre para longe dali e o faça escapar do predador. Onde ele vai parar, não se imagina. Então, ele não sabe se ele vai cair em mar aberto, se vai ter um substrato onde ele possa se apoiar, se vai ter alimento, não sabe, não tem ideia. Ele não sabe nem se vai cair na boca de algum outro bicho que vai comê-lo. Mas pelo menos ele escapou dali. Então, esse é um movimento de desespero. Isso no caso das formas bentônicas, né, as formas que vivem no fundo e que são rastejantes. Mas há famílias de poliquetas pelágicos, vocês vão ver aqui, inclusive, um videozinho, onde você vê realmente os movimentos serpenteantes superfuncionais na água. Mas aí são animais especializados para isso. No caso dos clitelados, oligoqueta é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu falei para vocês que os septos são completos e não há passagem de fluido de um segmento para o outro. Mas você tem exatamente as mesmas ondas. Quando a musculatura circular está totalmente distendida, né, está no máximo do diâmetro do corpo, as cerdas protraem, espetam a parede da galeria e serve de ancoragem. Então, basicamente, é o mesmo mecanismo que eu falei para vocês agora há pouco de poliqueta, exatamente agora, dos poliquetas que se enterram. Já as sanguessugas, mais uma vez, tudo completamente diferente. Elas se adaptaram para outro tipo de locomoção, através das ventosas. Então, o que elas fazem? As sanguessugas, basicamente, elas têm duas ventosas, vocês sabem. Então, ela está, por exemplo, vamos dizer, com a ventosa posterior aderida ao substrato. Ela está aqui aderida. O que ela faz? Ela solta a ventosa anterior, que estaria aderida também. Então, ela solta a ventosa anterior, contrai a musculatura circular e distende a musculatura longitudinal. Então, ela estica muito o corpo, vai lá na frente, gruda a ventosa anterior no substrato, solta a posterior, contrai musculatura longitudinal, distende circular e traz tudo para perto aqui, grudado na ventosa anterior. E aí, novamente, ela solta a anterior, contrai musculatura circular, distende o longitudinal, vai lá para frente, gruda a ventosa anterior em outro ponto, solta a posterior, contrai longitudinal, distende circular e aproxima. Então ela vai andando basicamente assim. Um modo que a gente chama de mede-palmos, que é exatamente como eu fiz para ilustrar. Isso baseado nas ventosas e baseado também, mais uma vez, por incrível que pareça, no esqueleto hidrostático conferido pela câmara celômica. Ah, mas Erudínia tem câmara celômica reduzida, são canais e tal? Sim, é verdade. O corpo inteiro de uma sanguessuga ele funciona exatamente como um segmento de uma minhoca. Por quê? Porque o corpo inteiro de uma sanguessuga, considerando que não há septos internos, o corpo inteiro de uma sanguessuga contém nele aquele sistema fechado com um líquido interno, que é o fluido celômico,
e que está exatamente fechado dentro daquele compartimento, porque é o corpo do animal, não tem como sair nada dali. Não tem como a musculatura contrair e o bicho sair esguichando líquido, por exemplo. Então, o que vai acontecer é que esse sistema de canais, dorsal, ventral, laterais e as ramificações, todo esse conjunto, que basicamente é o corpo inteiro do animal, vai ser uma câmara com fluido preso, com fluido contido, e quando contrair uma musculatura tem que distender a outra, porque o volume do líquido dentro daquela câmara, por maior que ela seja, esse volume de líquido tem que ser constante. Então, é esqueleto hidrostático da mesma maneira. Isso é inclusive uma pergunta do protocolo da aula prática de vocês, que é exatamente perguntando se é correta essa afirmação. E a resposta eu já dei, é correta, e é por causa disso que eu disse. Que cada segmento de um anelídeo tem um líquido fechado num compartimento, que são aqui, ou dois, né, aquelas duas câmaras celônicas, mas está isolado ali. Então, se contrair a longitudinal, tem que distender a circular. E se contrair a circular, tem que distender a longitudinal, porque o volume não varia, o volume não pode variar. O líquido está fechado ali, então se for exprimido de um lado, ele tem que espirrar para o outro. Então, isso é um princípio físico. Bem, terminamos de falar as características gerais dos grupos e agora vamos falar mais detalhadamente de cada um deles. Então, poliqueta está entre aspas, porque lembro que poliqueta não é um taxon válido, não é um grupo monofilético, já que os clitelados saíram de dentro deles. Com relação à morfologia externa, então, só repetindo o que já foi dito, mas com adição de algumas coisas mais, nós temos aqui um corpo cilíndrico ou fraca, moderadamente achatado dorso-ventralmente, como vocês viram, a face ventral é um pouco mais aplanada, né, mais achatada, porque a face está em contato com o substrato. Com relação à segmentação, nós temos formas homônomas e formas heterônomas, ou seja, formas quando os segmentos são praticamente todos iguais ao longo do corpo inteiro. Então vocês têm isso tipicamente nos errantes, que têm todos os segmentos do corpo em contato com o meio externo e, portanto, cada um deles pode eliminar o seu gás carbônico, absorver oxigênio, eliminar excretas nitrogenados, fazer osmorregulação e tal, cada um pode independente dos outros. Então, o corpo tende a ser mais uniforme, são os errantes. Enquanto os sedentários, como tem uma única abertura de contato com o meio externo, porque o bicho está confinado numa galeria ou num tubo, esses sedentários, por essa região anterior que está para fora, eles têm que capturar alimento, têm que eliminar gás carbônico, absorver oxigênio e têm que eliminar os excretas nitrogenados. Por quê? Porque se eliminar os excretas nitrogenados ao longo do corpo, nos nefrídeos ao longo do corpo, como os outros, o que vai acontecer é que esses excretas vão ficar presos naquela água estagnada que está dentro do tubo e vão ficar em contato direto com o corpo. Então isso não seria nada saudável para eles. Então esses animais apresentam regionalização, apresentam concentração de uma série de estruturas na parte anterior do corpo. E isso forma então um tórax e um abdômen que seria mais posterior. Então, só no caso das fezes, vocês podem perguntar, para o sistema excretor isso é válido, e as fezes? Eu vou falar para vocês também que tem mecanismos para que essas fezes sejam levadas até a região anterior de onde são eliminados. Então aqui os sabelídeos, esses dois são sabelídeos, são aqueles de penacho. Se vocês conseguirem acompanhar, tem uma goteira aqui, tem uma fenda. Essa fenda ela vem desde o pigídeo, desde lá a ponta. Aqui também vai ter, só que o bicho está na lateral, então você não vê tão bem. Mas aqui você vê essa fenda, ela vai para o lado, vai pelo lado ventral do animal e de repente você fala, ué, mas cadê? Tinha a fenda aqui e ela sumiu. Cadê? O que houve com a fenda? A fenda não sumiu, mas no caso dos sabelídeos, essa fenda, essa goteira, ela é ventral. Sai do ânus e vai até a parte anterior. Só que se ela for ventral o tempo inteiro, ela vai levando as fezes, tudo isso é ciliado, né? Então os cílios batem e vão carregando as fezes. Ela vai levando as fezes até a parte de cima, até a parte superior, chegando na abertura do tubo. Sabe aonde que elas vão jogar as fezes? Diretamente na boca.
porque a boca é ventral também. Então, no caso de Sabellida, todo esse grupo, Sabelídeos, Serpulídeos e uma outra família que foi recentemente elevada, a família que eram Sabelídeos, mas foram elevados à família, que são os Fabricídeos. Em todos esses três, na transição do tórax para o abdômen, a goteira que era ventral, ela atravessa o corpo e passa a ser dorsal, para que essas fezes sejam despejadas fora do corpo. No caso dos terebelídeos, que é essa outra família, aqui ele está de lado, não se vê, mas também há essa fenda ciliada, só que essa fenda ciliada ela acaba sendo ventral sempre, mas o animal de alguma maneira não se autopolui. E aqui só essas fotos de errantes para dizer quem é quem. Esses três são mais três cilídeos, que são animais, então, como eu disse, bastante comuns, bastante abundantes, muito pequenos, esse é o problema deles, por isso a taxonomia deles ainda não é tão bem conhecida como deveria, mas são animais muito comuns, muito chamativos. E esse que está aqui no meio é um grupo muito próximo, que é o grupo dos Esionídeos. Com relação à variação de parapódios, a morfologia dos parapódios, eu falei para vocês que a maioria dos errantes tem parapódios birremes, mas que alguns grupos perderam, houve uma redução do ramo dorsal do notopódio, que pode desaparecer completamente, ou pode ter apenas o cirro dorsal, ou pode ainda ter algumas estruturas mais desenvolvidas, mas ainda menor do que o ramo ventral. Então, os parapódios tipicamente são birremes, mas houve uma evolução, vamos dizer assim, para uma condição unireme, com a perda ou redução dos notopódios em alguns grupos. E, além disso, vai haver as acículas, que são aquelas cerdas internas de sustentação, onde se apoia a musculatura, mas reparem, as acículas só estão presentes em errantes, os sedentários não têm. E, além disso, as cerdas podem ser simples ou compostas. Então, vamos ver o que isso significa na prática. Olha o parapódio típico de nereidídeo, ramo dorsal, que é o notopódio, com cirro dorsal, onde aqui vai haver uma capilarização para as trocas gasosas. Aqui o notopódio vai ter as notocerdas. Internamente vai haver notoacícula, ou notoacículas, pode ser mais de uma. Ramo de baixo, cirro ventral, o neuropódio, com cirro ventral, com neuroacícula, com neurocerdas. Como é que isso está em outros grupos? Porque isso é o típico de Nereidídeo, que é uma família de errantes. Vamos ver esse outro. Parapódio birreme também, sem dúvida, notopódio, cirro dorsal, neuropódio, cirro ventral. E esse? Praticamente o mesmo. Notopódio, cirro dorsal está ausente aqui, houve perda, neuropódio com cirro ventral. Notocerdas, neurocerdas, tudo parapódios birremes. Esse aqui, vejam, aqui eu reconheço, através das acículas e dos cirros, eu reconheço notopódio e neuropódio. Mas esse feixe de cerdas aqui sai todo de baixo, são neurocerdas. Não há notocerdas. Então, esse é um parapódio que já é reduzido. Ele já pode ser, dependendo do caso, ele é chamado já de unireme. Mas o fato de ainda haver uma notoacícula que fica enfiada dentro do cirro dorsal, e ela é transparente, super fininha, não tem função praticamente nenhuma. Mas o fato de ainda haver essa acícula mostra que esse parapódio ainda, de alguma maneira, tem um ramo dorsal. Então, vocês podem chamar simplesmente de unireme, tudo bem, não há muita crítica para isso, mas há uma outra palavra para definir esses parapódios, que aí é mais um nome para decorar, são parapódios sesquiremes. De qualquer maneira, eu nunca vou pedir isso para vocês. Então, só para vocês, se virem esse nome em algum lugar, saberem o que significa. Vejam esse outro, notopódio, neuropódio, parapódio birreme, sem dúvida nenhuma. Esse cirro dorsal esquisito e aqui o cirro ventral. Isso aqui é provavelmente de um polinoídeo, de um verme de escamas. E nesses vermes de escamas, os cirros dorsais, eles se modificam para formar exatamente escamas. Então, como é que isso é ao longo do corpo?
Num segmento, o círro dorsal forma escamas que recobrem o dorso, e às vezes elas podem ser imbricadas, às vezes não, depende muito. Mas no segmento seguinte, o círro dorsal é um tentáculo sensorial. Aí no próximo segmento, novamente uma escama. Depois, novamente um tentáculo. E isso pode se alternar ao longo do corpo inteiro, ou pode só haver escamas em alguma região do corpo. Então há 7 ou 8 famílias, se eu não me engano, de poliquetas de escamas, que têm círros dorsais modificados dessa maneira. Esse outro é um filodocídio, eu sei disso por essa forma espatulada no coração, tanto do círro dorsal quanto do círro ventral, ambos transformados em brânquias. Vejam, do ramo dorsal só sobrou o notopódio, o círro dorsal. Do notopódio só sobrou o círro. Não tem acícula, não tem notocerdas, não tem mais nada. Enquanto do ramo ventral, nós temos neurocerdas, neuroacícula e círro ventral. Então, nesse caso, a gente fala no parapódio unirreme. Esse é um filodocídio, mas alguém que também tem essa organização, apesar dos círros não serem nada foliáceos, não serem nada achatados, serem cilíndricos, são os cilídeos. Os cilídeos também, então, exceto pelo formato dos círros, tem parapódios unirremes iguaizinhos a esse daqui. Isso tudo em errantes. E em sedentários? Como eu falei, em sedentários, os parapódios não são tão carnosos, então não há estruturas tão desenvolvidas assim, expandidas quanto essas. Ao contrário, eles são mais grudados na parede do corpo, eles se projetam muito menos. E vocês veem também que frequentemente há umas cerdas em forma de gancho. São essas cerdas daqui, com uma série de dentes, esses dentes ficam virados para frente e espetam na parede do tubo se tentarem remover o animal. Então eles formam fileiras dessas cerdas. Então, bem, no caso desse, eles podem estar tanto no notopódio quanto no neuropódio. Então isso depende da região do corpo. Mas de qualquer maneira, eles vão ancorar o animal no tubo e vão dificultar a remoção por um predador. Com relação aos tipos de cerdas, olha, tem muitos tipos, uma variedade gigantesca. Tem cerdas de poliquetas que são extremamente bonitas, se você olhar na microscopia de varredura, mas, a grosso modo, a gente classifica 2 tipos, cerda simples e cerda composta. Simples quando ela for formada por uma única peça. Então, uma única peça nós temos aqui, uma capilar bem simples, aqui essa outra cerda em arpão, aqui cerda em baioneta, também tudo uma peça só. Essa não sei nem se tem nome, também uma peça só. Essa é uma cerda limbada, também uma peça só. Aqui um gancho, também uma peça só. E aqui um gancho desses que eu falei, que formam fileiras, que são os chamados uncini. Uncini é plural, o singular é uncinius, isso é latim. Então todas essas cerdas são uma peça só. Já essas duas aqui, elas são formadas por uma peça na base, que é a chamada haste. Aí há um ligamento que fica preso numa parte distal, que é a lâmina. Então, as cerdas compostas elas são divididas em 2 peças articuladas entre si, que são a haste e a lâmina. Vejam, não há musculatura, eu já falei isso, não tem nenhum músculo ali dentro. Aí você pensa, mas como é que a haste, então, ou a lâmina vai se mover em relação à haste? Como é que a lâmina vai fazer assim? É tudo pela musculatura lá do saco setígero, na base da cerda, lá dentro do parapódio, que ao mexer isso, a lâmina vai acabar indo para um lado e para o outro. Para que isso serve? Não faço a mínima ideia, nem ninguém sabe. Já fizeram experimentos, já fizeram uma série de coisas, mas nada foi verificado, nem com relação à vantagem de uma cerda simples em relação à composta, nem com relação aos diferentes formatos de cada tipo de cerda, para que ela serviria. Mas uma coisa se sabe, com certeza, os sedentários não têm cerdas compostas. Todos os sedentários só apresentam cerdas simples, todos. Agora, os errantes podem ter
tanto cerdas simples quanto cerdas compostas. Podem ter os dois tipos, dependendo do grupo. E muitas vezes no mesmo animal. O mesmo animal tem cerdas simples e compostas, no mesmo parapódio, inclusive, ou em regiões do corpo diferentes. Mas, de qualquer maneira, os errantes podem ter tudo. Os sedentários só têm cerdas simples. Mas, em compensação, os errantes nunca apresentam um cine, nunca apresentam esta cerda em particular. Vejam aqui parapódios de Unereidídeo, aquele mesmo animal que eu mostrei a região anterior, com os dentículos todos, os paragnate, mandíbulas, anel oral, anel maxilar, tudo aquilo. Esse mesmo animal tem fotos também dos parapódios dele ao longo do corpo. Então aqui em vista ventral e aqui em vista lateral. Vejam, em vista lateral você vê muito bem o cirro dorsal comprido, que você também vê aqui. Você vê os notopódios com as notocerdas. Vejam, as notocerdas aqui são mais fininhas. Se vocês olharem aqui, devem ser essas mais transparentes que você vê aqui em cima, porque isso está visto do lado ventral, né? Então, as notocerdas estariam mais aqui em cima, seriam mais na ponta, e as neurocerdas aqui no neuropódio, aqui embaixo, com o cirro ventral. O cirro ventral aqui tem pouco contraste, né? Vocês não conseguem vê-lo tão bem, mas aqui embaixo vocês veem menor, ou melhor. De qualquer maneira, o cirro ventral é sempre muito menor do que o cirro dorsal do mesmo segmento. Internamente vai haver acículos, porque esses animais são errantes.